Olá a todos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que a paz do bondoso Deus possa estar presente no coração de todos. Nós estamos nesta oportunidade, para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aqui a nossa lição, as aulas da revista Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. Esta é a lição que nós estamos nos baseando para as nossas pré-aulas. E nós estamos já indo para a lição de número 11. Falta apenas 2 lições para encerrarmos esse trimestre. Falta apenas a lição 12 e a lição 13. E nós estamos aqui estudando a respeito de Jesus e o reino de Deus. E na nossa lição anterior, a lição de número 10, nós deixamos aí algumas questões, algumas perguntas para que vocês refletissem e respondessem, ao longo aí da semana. Sei que aqui é uma pré-aula, é voltada mais para quem vai dar aula, mas se você é uma pessoa que está estudando a lição, mesmo nessas pré-aulas, esse questionário, esta revisão é para você. Pode responder ele aí nos comentários, pode também enviar, conversar aí entre as pessoas que estão próximas a você. E antes de entrarmos aqui nas nossas lições, gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, no canal da Escola Bíblica Dominical, no canal, vai lá, clica aí em inscreva-se nesse botãozinho vermelho do YouTube, também dê like no vídeo e também compartilhe para que esta aula ela possa alcançar muitas outras pessoas. Deus seja louvado. E na nossa aula anterior, a aula de número 10, nós estudamos a respeito da dimensão presente e futura do reino. E nós vamos fazer aqui uma breve revisão baseada nas questões que nós deixamos na semana passada, como iremos deixar nessa também. E a primeira perguntinha que nós deixamos para que fossem discutida ou respondida entre vocês é o seguinte: qual a abrangência do reino de Deus? O que o reino de Deus ele abrange? Até onde vai as dimensões do reino de Deus? O que foi que você conversou e discutiu? O que nós temos da lição, se você estudou juntamente conosco a lição e observou, você vai perceber que é o próprio Deus que se revela em sua glória e majestade e acontece nos tempos presente e futuro. Ou seja, a abrangência do reino de Deus, ele abrange o presente e abrange o futuro. Ou seja, o reino de Deus é atemporal. Ou seja, o que abrange o reino de Deus? Abrange o presente, abrange o futuro, abrange tudo. O reino de Deus é isso. Segunda questão, para que nós ganhemos tempo, fala o seguinte: o que acontece quando deixamos que a palavra de Deus domine as nossas vidas? O que acontece na sua vida e na minha vida quando nós deixamos que a palavra de Deus ela venha fazer efeito em nossas vidas? Tornamo-nos cidadãos do reino. Ou seja, quando a palavra de Deus ela está em nossas vidas, estamos cumprindo as escrituras, nós agora somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, mesmo estando aqui na terra. Estamos apenas aqui passando um período e logo Cristo irá arrebatar e nos levar, seja da forma que for, Mas a questão é que, se a palavra de Deus está em nós já fazemos parte e já estamos vivendo o reino de Deus. Não em sua plenitude, porque ainda estamos na terra, ainda não aconteceu as transformações que Cristo irá fazer no planeta Terra e em todas as questões escatológicas. E a questão 3 que nós deixamos aí para reflexão fala o seguinte: o que é a dimensão presente do reino de Deus? O que é essa dimensão presente? Já que ele é a dimensão presente e futura do reino, foi o que nós estudamos. O que é a dimensão presente do reino de Deus? O que a nossa lição responde é o seguinte: é Deus sarando as feridas e conduzindo a todos conforme o seu querer. É um tempo de um reino que tem dimensões no plano espiritual. Ou seja,
a dimensão presente do reino de Deus, ela é justamente a ação. É quando este reino ele engloba a vida da pessoa e a pessoa agora passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, ou seja, ela terá as suas feridas curadas, as suas doenças sanadas, isso espiritualmente, porque ele abrange o reino espiritual. Quarta pergunta que nós deixamos é o seguinte: o que é a dimensão futura do reino de Deus? Essa tá fácil, né? A dimensão futura é justamente a dimensão escatológica. É as coisas que ainda não aconteceram do reino de Deus que irá acontecer. Hoje nós usufruímos do reino de Deus, quando a palavra de Deus está em nós usufruímos do reino de Deus, é parcial, de uma maneira parcial. Mas quando acontecerem todos os fatos escatológicos e tudo o que está profetizado nas Escrituras, aí nós viveremos a plenitude do reino de Deus. E última questão, a 5, por que podemos afirmar que a igreja é a expressão atual do reino de Deus? Por que nós podemos afirmar isso? A igreja de Cristo, não placas, tá? A igreja de Cristo, as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Por que nós podemos afirmar que essas pessoas são a expressão do reino de Deus? Muito fácil também, né? Porque é através da igreja que o reino exerce a sua ação na vida das pessoas. É através da igreja de Cristo que a ação de Deus acontece. Cristo salva a pessoa e a pessoa agora faz parte da igreja de Cristo. E o reino de Deus faz parte da pessoa. É uma sequência linda e maravilhosa. Então, que Deus continue abençoando e que Deus te abençoe sempre e que você possa ter refletido nessas perguntas. E na lição passada, vamos entrar propriamente na nossa lição de hoje. Lição de hoje que seria, né, para ser, se estivéssemos em um período normal, nós estaríamos ministrando essa lição em sala de aula no dia 14, né, de junho. E esse dia é o dia do pastor e eu gostaria já aqui de manifestar a minha gratidão ao nosso pastor presidente e também felicitar todos os pastores, né, que têm esse ofício magnífico de Deus pelo seu dia. Que Cristo continue abençoando a sua vida, pastor, a sua vida, ministro do Evangelho. Irmãos, vamos aqui entrar na nossa lição. A nossa lição é a lição de número 11 e nós iremos estudar a respeito da ética do reino de Deus. Porque para fazermos parte desse reino, nós temos que ter um estilo de vida. E ética tem muito a ver com as nossas maneiras de ser. Ética tem a ver com honestidade, tem a ver com lealdade, tem a ver com retidão, tem a ver com justiça, tem a ver com as boas atitudes, tem a ver com o que é reto, tem a ver com as coisas corretas. Então, isso é ética. E qual e o que é essa ética do reino de Deus? O que é isso? O que isso tem a ver com a minha vida? E na lição de hoje, nós temos como objetivo identificar a ética do Sermão do Monte. Também nós iremos demonstrar a atualidade do sermão e também vamos expressar a relevância em fazer a diferença na sociedade. Ou seja, a ética do reino de Deus nós podemos extrair princípios dela estudando o Sermão do Monte, um dos sermões aí mais famosos que existem nas Sagradas Escrituras, se não o mais famoso, que é Jesus falando a respeito das bem-aventuranças. Ou seja, as bem-aventuranças, ele está falando assim, das felicidades que as pessoas têm, das felicidades verdadeiras, genuínas, baseado no que é ético, no que é bom e no que é correto. Bem-aventurado é a mesma coisa de falar feliz. Quer dizer, bem-aventurado é a pessoa que é justa, ou seja, feliz é a pessoa que é justa. Ou seja, é uma felicidade verdadeira aqui que nós estamos falando, uma felicidade de fato verdadeira e não uma felicidade passageira que o mundo aí oferece. Então vamos, a nossa lição de número 11, ela traz o seguinte título: a ética do reino de Deus. E o nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5 e versículo 13, que diz da seguinte maneira: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos ler mais uma vez. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se ele não for salgado, se não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sois o sal da terra e ser luz. Esse é o nosso texto áudio. Vamos lá. A nossa leitura bíblica está escrita em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Sabemos, já do que se trata. Esse texto iremos ler. Mateus 5 e 1 fala o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Curioso isso, não? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu vou trocar a palavra bem-aventurado por felizes. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por isso que é feliz, porque o misericordioso vai alcançar misericórdia. Entendeu a relação de bem-aventurança com feliz? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem um coração bom e puro, esse aí sim verá a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não são desordeiros, eles promovem a paz, não a confusão, são pacificadores. Aonde há peleja, guerra e disputas, eles chegam promovendo a paz. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quantas injustiças as pessoas não sofrem? É seu o reino de Deus, de você que está sendo injustiçado e que não está cedendo às injustiças e sendo injusto também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, ou seja, irritarem e falarem mentiras e caluniarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, de vocês. Você será feliz, você é feliz. Se você é uma pessoa que sofre discriminação, perseguição, por ser servo de Deus, por ser cristão, por servir a Cristo, você é uma pessoa feliz. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, esta daqui é a leitura bíblica em classe e ela nos faz entendermos a ideia central da ética do reino de Deus. Uma ética completamente diferente do que se apresenta. Jesus nos apresenta um código de ética surpreendente, que vai de encontro, que vai contra, na verdade, não vai de encontro, mas vai contra, que contrasta com tudo que se vivia naquela época, na época em que ele viveu aqui na Terra. A igreja estava corrompida, estava misturada com o Império Romano. Sabe, quando a igreja se junta com o Estado, a calamidade é praticamente certa. E estava uma situação bem difícil. Só que nós não queremos apenas pensar na igreja da época, mas hoje em dia, quando a ética cristã, ela é muito superior e vai muito além do que nós vemos hoje. Hoje em dia, o que há de antiético, o que há de errado, de injusto em todos os segmentos da sociedade. Em qualquer grupo há esse tipo de comportamento antiético. Então, Jesus ele aparece aí com o Sermão do Monte e vai contrastar, ele vai combater, ele vai falar justamente o contrário daquela ética que existia antigamente e da ética que existe hoje. Hoje as pessoas, elas são capazes de verdadeiros absurdos para conseguirem os seus objetivos. Falta de ética, são antiéticos em prol de si mesmo, em prol dos seus interesses. Isso aconteceu no passado e tem acontecido, infelizmente, também hoje.
No Sermão do Monte, Jesus revela a todos que a lei mais forte que existe é a lei do amor. Porque as pessoas, por serem gananciosas, antiéticas e fazendo tudo quanto não presta, Jesus aparece agora pregando a respeito do amor e mostra que de fato a maior lei que existe e que todo o mundo e que a ética do ser humano e do cristão e da igreja precisa ser baseada em amor. Precisa ser baseada em amor. Esta é a ética do reino. Cristo, o cristianismo, ele foi concebido em amor. Ele existe porque Deus amou e amou de tal maneira. E Jesus morreu por conta desse amor, por amar eu, por amar você. Observe que Jesus ele morreu na cruz mesmo antes que eu e você tivéssemos nascido. E por nós, Jesus morreu. É ou não é amor? O reino dos céus é baseado nisso, em amor. O ponto 1 fala a respeito do Sermão do Monte, a expressão da ética do reino. Ou seja, no Sermão do Monte nós conseguimos ver os princípios da ética desse reino. É lá que tem a expressão da ética do reino de Deus. E nós iremos caminhar na nossa lição de hoje a respeito disso. No Sermão do Monte, Jesus anuncia uma série de bem-aventuranças que expressam que o homem ético do reino de Deus, ele terá uma vida feliz e que o reino de Deus é um reino ético, eterno, que não terá fim. O reino de Deus é um reino ético permanente, eterno. Entenda que o reino de Deus não é um reino que irá ter um fim, mas é um reino que é ético hoje, que já foi ético, que continua sendo ético e que sempre será ético e que nunca deixou de ser ético. O reino de Deus é eterno e ético e correto e justo e certo. E no Sermão do Monte nós caminhamos e nós vemos as bem-aventuranças. E alguns das bem-aventuranças são: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, se você perceber, quem chora é porque foi injuriado, é porque está sofrendo. Aqui, a ética do reino não é que a pessoa se injurie e comece a murmurar, mas ela será consolada pelo próprio Deus. Lá em Apocalipse, se você for, o próprio Jesus fala, João fala que não haverá mais nenhuma lágrima em nenhum olhos, porque o próprio Jesus enxugará as lágrimas dos olhos das pessoas. Sabe, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, quem chora hoje será consolado pelo próprio Jesus. Se você está chorando por um motivo injusto, é pelo próprio Jesus que você será consolado, desde que você permaneça firme. Bem-aventurados os mansos, sabe? Os mansos são aquelas pessoas que não são briguentas, sabe? Tem gente que você olha que é barraqueira, né? Tem gente que tem essa característica de ser barraqueiro, de barraqueira, de tudo reivindicar, de tudo fazer confusão. Se você é cristão e você tem essa vida dessa forma, eu peço você, pelo amor de Deus, que você reconsidere os seus conceitos. Comece a ser manso, mansidão. Comece a ser uma pessoa mais dócil, mais que seja mais mais mansa mesmo, menos iracunda, sabe? Quando você é manso, a sua vida melhora. Quando a pessoa é uma pessoa briguenta, uma pessoa que vive reclamando, nada está bom, tudo é insatisfação para pessoas que vivem brigando. Então, seja manso, porque você irá herdar a terra, e a terra é eterna, a terra de Deus, a terra prometida é o reino que você estará. Você precisa ser manso, eu preciso ser manso, precisamos aprender isso. Não é fácil. Sabe, ser manso é quando você está dirigindo o seu carro e alguém te dá uma fechada. Que o pensamento é carnal, humano, na hora dá vontade de xingar a pessoa. Sabe, ser manso é você ir estacionar e tá dando seta para entrar na vaga do estacionamento e uma pessoa vai e entra de uma vez estacionando no seu local. E ser manso é justamente você olhar para essa situação do estacionamento e da fechada que eu comentei e você relevar e pedir a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Isso é ser manso. Não é fácil. Com Cristo conseguimos.
Bem-aventurado os retos, porque quem é reto tem equidade, tem uma vida correta. E sobre retidão não preciso nem comentar muito, porque quem é reto é justo. E quem quer justiça precisa ser reto. Como que você quer justiça se você mesmo não é reto? Então, pense nisso. Bem-aventurado os misericordiosos. Na oração do Pai Nosso é interessante que Jesus, ele ilustrando a maneira de orar, ele falou: e perdoa as nossas dívidas. Isso, Jesus ensinando a orar. Tem uma parte que ele fala: e perdoe as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados. Aí ele continua: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é incrível e não é fácil. Para receber o perdão de Deus, eu preciso também liberar perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe, misericordioso é uma pessoa que se compadece, que se coloca no lugar do outro, que tem misericórdia do outro, que muitas das vezes o outro até te bateu, te injuriou, te machucou, mas você ainda assim se coloca no lugar dele e se compadece. Assim como você tem misericórdia do outro, Deus terá misericórdia de você. Assim como você vai perdoar o outro, Deus vai te perdoar. Por isso que é feliz o misericordioso. Bem-aventurados limpos de coração, esses camarada verão a Deus. Sabe, tem gente que a Bíblia fala, se eu não me engano, Tiago fala que todas as coisas são puras para os puros. Quem tem um coração limpo e voltado para Deus não fica enxergando maldade em tudo. Sabe aquela expressão, pelo em ovo, chifre em cavalo? Existem pessoas que maldam tudo. Tudo que vê percebe o mal. A pessoa é incapaz de ver o bem. Olha para uma pessoa, ao invés de enxergar suas qualidades, só vê seus defeitos. Observe que você precisa limpar o teu coração, retirar a amargura, retirar essa capa aí de coisa ruim que você anda vendo. Limpe o seu coração. Quem tem um coração limpo vai ver a Deus. Você quer ver a Deus? Então limpe o seu coração. Quando nós estudamos o Sermão do Monte, né? O que nós vemos é um código de ética completamente diferente do que é anunciado ou do que é vivido pelo mundo. A ética cristã, ela tem como base o amor e a comunhão com Deus. A ética cristã, ela caminha em comunhão com Deus. E se ela caminha em comunhão com Deus, ela caminha em amor. E quando eu amo, o Sermão do Monte, todas essas coisas aqui que nós falamos, será mais fácil pôr isso em prática. Quando eu amo, eu vou ser manso. Quando eu amo, eu vou esperar o consolo verdadeiro vir de Deus. Quando eu amo, eu vou ser reto e justo, porque eu quero ver a Deus. Quando eu amo, eu vou ser misericordioso, eu vou me compadecer. Sabe? E a última bem-aventurança, na verdade, fala: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, quando injuriarem, quando falarem mentira contra vocês. Grande é o seu galardão nos céus. Eu sei que hoje em dia não está fácil servir a Deus. Você na condição de adolescente, se você é adolescente, ou na sua condição, em qualquer situação, né, faixa etária aí que você esteja vivendo. Ser servo de Deus hoje, ser cristão, é complicado, por conta de tantos escândalos que já aconteceram. E muitos estão descredenciados. Mas a vida precisa ser prestada conta individualmente com Deus. Não se baseie pelos outros. Se baseie nas Escrituras e em você mesmo, que vai prestar contas com Deus. Eclesiastes fala, Salomão fala em Eclesiastes que se você é jovem, aproveita, faz tudo o que você quiser. Curioso essa recomendação do sábio Salomão, mas ele fala isso e fala assim: e tudo que você vai fazer, você dará conta diante de Deus. Deus vai te julgar pelas tuas ações. Ou seja, tudo que você faz,
Deus vai te julgar pelas tuas ações feitas. Então, o reino de Deus, baseado no Sermão do Monte, é amor. E viver em amor é pôr em prática o Sermão do Monte. E você vai ser julgado quando você põe em prática o Sermão do Monte. Você é feliz, você é bem-aventurado, porque você irá pôr em prática o amor verdadeiro de Deus. E o teu julgamento vai ser baseado no amor e não baseado nas coisas erradas que você fez. Isso é lindo e é maravilhoso. E é maravilhoso. O mundo ele vive um verdadeiro caos, um individualismo terrível. E em prol do individualismo, o ser humano ele é capaz de fazer atrocidades, fazer coisas absurdas e ter uma vida completamente leviana e afastada de Deus e prejudicar o próximo. Mas quando ele está baseado em Cristo, sua vida é diferente. Ponto 2. O Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. O Sermão do Monte é uma mensagem atual. Jesus inseriu aí o ingrediente que é completamente esquecido pelos religiosos da época, que é o amor. Jesus ele falou agora que para os religiosos da época que eles precisam amar e se compadecerem e viver um amor verdadeiro. Sabe, Jesus, ele confrontou a religião da época e ele está confrontando a minha e a sua religião, a nossa religiosidade. Jesus ele disse assim, para eu ser de fato cristão, eu preciso amar. A mensagem do Sermão do Monte que foi proferida por Jesus há 2000 anos atrás, ela é atual. Você precisa pôr em prática tudo, você precisa ser reto de coração, você precisa aguardar de fato pelo consolo que vem de Deus, você precisa ser misericordioso, você precisa ser manso, você precisa estar aguardando a Deus com o coração limpo e puro para você ter um encontro com Deus de fato. A mensagem do Sermão do Monte é uma mensagem atual e ela continua firme e forte. Finalizando aqui esse ponto 2, vamos ler um trecho aqui da lição que fala: e finalmente, os ensinos de Jesus nos mostram que as verdadeiras mudanças ocorreriam numa direção inversa do que muitos pensavam, ou seja, de baixo para cima. Eu sublinhei aqui esse trecho porque é justamente a ideia de que o reino de Deus ele começa de baixo para cima, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é do alto para baixo, não é Deus obrigando você a servi-lo, mas é você voluntariamente, com o coração aberto, servindo a Deus. Quando eu me disponho a isso, Deus vem e age em minha vida. Eu vou de baixo para cima e Deus vem de cima para baixo me abençoando. Deus ele me transforma de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. O processo da regeneração, ela acontece de dentro para fora. Ela acontece daqui para lá e não de lá para cá e não de lá para cá. Ou seja, o processo de Deus e do reino de Deus em nossa vida, ele inicia obviamente que no céu em primeiro lugar, mas em nossa vida nós temos que dar um passo de fé, de entender o reino e de caminhar em direção ao reino, e a partir de então o reino vai fazer parte da minha vida. O reino sempre existiu. O primeiro passo definitivo quem deu foi Cristo, ao morrer na cruz do Calvário por você. Só que nós nos apartamos, nos distanciamos, pecamos. E daí agora Cristo novamente deu mais um passo. E Ele morreu por nós na cruz. E agora Ele está esperando para que o reino de Deus que já existe entre na sua vida, que você dê um passo e caminhe em direção ao reino. E caminhe em direção ao alto. E do alto Ele vai vir até você. Deus seja louvado. Deus seja louvado. A ética do reino de Deus é magnífica. É diferente dos valores do mundo. 3. Vivendo a ética do reino na sociedade. Quando nós falamos aqui no ponto 2 que o Sermão do Monte é uma mensagem para hoje, e o Sermão do Monte ele expressa a ética do reino de Deus, não tem como nós não entendermos que a ética do reino de Deus, ela deve ser inserida e vivida em sociedade. Vivendo a ética do reino de Deus na sociedade, ou seja, a ética do reino de Deus ela não está limitada apenas dentro da sua casa, dentro de casa, apenas dentro da igreja onde eu estou lá junto com os irmãos, mas ela deve refletir lá fora. A sua vida social deve refletir
a ética do reino. A sua vida deve ser uma vida reta e ética, e as pessoas devem perceber em sua vida o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Viver a ética do reino na sociedade requer um esforço em seguir o exemplo de Cristo em todas as coisas. Viver a ética é ser correto em todas as circunstâncias. Sabe o famoso jeitinho brasileiro? Quando você vive a ética do reino de Deus, esse jeitinho brasileiro, esse jeitinho social aí, né, que veio da sociedade brasileira, não pode estar em tua vida, porque é o jeito espertalhão, é o jeito de fazer as coisinhas dar um jeitinho meio errado, meio antiético para conseguir ou ter algum benefício. Com o cristão não. Você tem que ser ético na sua vida social. As pessoas têm que olharem para você, o teu meio social. Aqueles que te rodeiam devem perceber em você Cristo. Devem perceber em você Cristo. E o quarto ponto, para finalizarmos a nossa lição de hoje, fala a respeito: sal e luz. Esse sal e luz, você percebe como a lição é toda entrelaçada, ela é toda complementada, toda juntinha aqui, um ponto vai complementando o outro e se junta. Quando eu tenho uma vida ética, quando eu tenho uma vida ética baseada no Sermão do Monte e que é atual para hoje, isso vai refletir na minha vida social e vai refletir na sociedade, porque se eu estou fazendo a minha parte na sociedade, as coisas certas e corretas, a sociedade será melhor. Só que a gente sabe que não, nem todos fazem. Mas se todos fizessem, a sociedade seria outra, seria melhor, seria mais feliz. Mas enfim, a ética está lá expressa no Sermão do Monte. Daí, se ela está expressa no Sermão do Monte e eu vivo essa ética, ela vai refletir na sociedade. E quando ela reflete na sociedade, aí eu começo a ser sal e luz. Nosso texto áureo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Com texto completo. Quando eu sou sal e luz, isso quer dizer que a minha vida agora é uma vida para dar sabor, para dar sentido à vida das pessoas na sociedade. Olha que coisa mais linda. Quando eu sou sal da terra, isso quer dizer que você vai olhar para a vida do teu vizinho, do teu próximo, daquele que te rodeia, né? Daquele que faz parte do seu meio social, que é as pessoas que você tem contato. Quando você é sal da terra, você vai olhar para a pessoa e a pessoa vai estar lá deprimida, triste, amargurada, arrasada, sem perspectiva de vida nenhuma. Quando você olha para essa pessoa, você vai agora dar um significado para a vida, vai dar sabor para a vida da pessoa, vai fazer com que a pessoa agora ela se sinta novamente importante, porque agora você como sal, você vai trazer sabor à sua vida. E o sabor é o gostinho do reino de Deus, é colocar a pessoa, é apresentar o reino de Deus para a pessoa, fazer com que a pessoa entre nesse reino, e o Espírito de Deus irá fazer com que essa pessoa entre no reino, se essa pessoa assim ouvir a mensagem que você como sal da terra estará ministrando em sua vida. Isso é sal. E a luz? A luz, ela tem a ver com referência. Sabe, você só enxerga as coisas quando a luz brilha, quando a luz clareia. Você tem que fazer o papel da luz, porque agora a pessoa já tem um gostinho do reino. Agora você tem que ser a referência para essa pessoa, para que ela veja em você os caminhos que você trilhou, para que ela trilhe igual e consiga se achegar de fato aos pés do Pai. Ou seja, você como luz, você é referência, você deve ser exemplo para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é ético. Ser ético no reino de Deus é ser um servo de Deus, que é sal e a luz, que apresenta o reino, dando sabor à vida das pessoas, e que é referência para que as pessoas copiem a sua vida e possam ter uma vida abençoada com Deus. Essa nossa lição foi magnífica. Foi magnífica porque estudar a respeito da ética do reino é algo que pode parecer estranho pela sociedade que estamos vivendo, pelo momento em que estamos vivendo, pela falta de moral que existe, pela falta de escrúpulos de muitos. Mas a ética do reino de Deus, ela precisa ser vivida por mim, por você, e precisa ser anunciada, e precisamos converter. O Espírito de Deus precisa converter, né? Na verdade, as pessoas precisam, melhor falando, as pessoas precisam se converterem a Cristo, para que elas possam usufruir da ética do reino de Deus. Que Deus
em Cristo te abençoe. Que essa lição possa fazer efeito em seu coração. E para a próxima lição, nós temos aqui as perguntinhas aqui que nós vamos fazer e que você vai refletir durante a semana. Se quiser, comente na nossa lição, né, nos comentários desta lição aqui no YouTube e responda esses questionários que tem a ver com a nossa lição de hoje. São apenas 5 questões e a primeira questão é a seguinte: serve para nós revisarmos a lição na próxima aula. A primeira pergunta é: por que afirmamos que a ética do reino é diferente da ética do mundo? Por que a ética do reino de Deus é diferente da ética que está sendo apontada aí no mundo hoje em dia? Isso tá fácil, hein? Aponte uma percepção acerca da ética do reino. O que você percebe na ética do reino? O que você vê? Qualquer uma das que nós estudamos ou qualquer outra experiência que você possa ter e queira compartilhar. 3. Quem é o bem-aventurado aos olhos da sociedade? Para o meio social, quem que você acha que é feliz? Quem é a pessoa de sucesso no mundo de hoje? Com a sua experiência de vida, o que você acha? E 5 e último, como o bem-aventurado do reino de Deus deve viver em sociedade? Como é a vida social de um bem-aventurado, de alguém que vive eticamente o reino de Deus? Então, reflita nessas questões. Se você quiser, fique à vontade para respondê-las nos comentários de nossa aula, ou então reflita apenas aí em sua família, em sua igreja, onde você estiver. Que Cristo te abençoe e até a próxima aula. Amém.